estamos com a nossa convidada, a nossa irmã Helena Salvado Jambice. Irmã Helena Jambice, muito obrigado por nos aceitar ter este pequeno tempo de conversa. E estamos em pleno centenário da Assembleia de Deus em Moçambique e a Igreja Naquela Porto está a caminho de completar os seus 41 anos, se é que não completou. Então, nós vamos explorar com a nossa querida irmã um pouquinho daquilo que é a história da Assembleia de Deus, especialmente no distrito de Naquela Porto, atendendo e considerando o seu percurso de fé. Queremos, para começar, saudar a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Irmã Helena, o que podemos falar sobre a história da Assembleia de Deus em Moçambique, em Nampula, quiçá Naquela Porto? Como eu falei, acerca da história de Moçambique, eu iria dizer que nunca me preocupei por essa saber a nossa história aqui em Moçambique. Acerca da história de Nampula, eu sei tudo que vou contar, sim, e naquela Nampula como província. Conheci a igreja, a Assembleia de Deus de Nampula, no ano de 1981, quando eu vinha de Maputo, doente. Acabei parando em Nampula e ali eu tinha uma amiga que é a minha mãe na fé, Guilhermina Ribeiro. Ela, quando uma das vezes que ela veio me visitar, ela me falou de Jesus. Ela disse: sofres tanto, mas tem alguém que pode te ajudar, pode te curar. E ela me falou de Jesus. Eu confesso que logo me apaixonei por essa história de Jesus. Ela vinha sempre e uma das vezes ela veio com o nosso bispo, na altura, Jesus Sabino. Ela veio para a minha casa e conversamos, oraram por mim. E por causa dessa aproximação, o amor que eu senti neles, por uma pessoa que eles mal conheciam, a Guilhermina era minha amiga, mas o pastor Vitor não. Então, aquele interesse me emocionou e foi o que mais me impulsionou a aceitar Jesus. Fiquei pouco tempo e no mesmo dia que eu aceitei, minha irmã estava comigo, convidei, fomos juntos ao culto, terça-feira à noite, e aceitou também Jesus. Está na Síria, na Síria. Aceitou, ficamos duas que já professavam esta fé. Passado algum tempo, tive que voltar. Eu vim para Nacala, não, vim para Nacala. Eu saí de Nacala, Maputo, no centro de serviço. De lá vim doente. Então, parei em Nampula, tive essa assistência e, graças a Deus, me senti melhor e vim para aqui. Quando eu cheguei aqui, tive a preocupação de procurar saber como é que seria, porque eu não conhecia nenhuma igreja aqui. Então, a minha mãe na fé, a Guilhermina, me falou de uma igreja batista que existia aqui, que ela conhecia algumas pessoas. Então, disse, para não ficares assim mesmo, é melhor começar a orar na igreja batista, que não é muito diferente do ensino do nosso. Então, realmente, ela veio, apresentou-me na altura ao líder da igreja, que é o irmão Pedro Macia, que gostaram muito de mim, passei a trabalhar com eles e passamos a orar juntos. E curiosamente lá também eu consegui encontrar alguns irmãos que eles eram da Assembleia de Deus, mas estavam dispersos. Começaram a orar ali também, conhecemos-nos. E numa das vezes que o pastor Vitor veio cá com o irmão Cristiano,
por nossa causa, aproveitou apresentar-nos esta irmã Helena, Pula, e vocês, este aqui é o irmão Rustalino, e outros que não me lembro já do nome. E passamos a orar junto com os batistas. O nosso horário era de manhã, aliás, orávamos juntos, mas depois de algum tempo, eu não me calei, quando cheguei em casa falei de Jesus também aos meus pais, eles aceitaram Jesus, dois irmãos também aceitaram Jesus, um deles meu irmão Pacheco, e alguns colegas de trabalho também, Marcelino Verde e João. Passamos a orar juntos, mas eu Nathaniel, e quando chegou a vez da verdade, eu entreguei. Até meu pai seria nosso. Mas eu disse, vocês não podem se perder aqui, eu não sei nada. Eu quero aprender. Então eles foram com o irmão Pedro na Batista. E ficamos só eu e meu irmão Pacheco. E o Verde e o João. Então éramos 4 quando iniciamos já a orar. Então, Como é que orava? na igreja católica havia uma garagem. E nós orávamos ali com os batistas. Só que o ancião Nelson, na altura, era responsável da igreja católica. Ele veio cá uma vez e disse: vocês não podem continuar a orar junto com os batistas. Já são um número razoável, podem orar sozinhos, nós vamos vos assistir pela rua. Então, a partir dali, começamos a ter cultos. São 81. Já em 82. 81, porque foi meio de outubro, novembro, dezembro, nós estávamos a orar ali junto com os batistas. Quando passamos para o ano 82, na minha casa vieram abrir a escola dominical, o pastor Vitor e o irmão Cristiano. Eles nos assistiam, nós éramos alunos de, como é que se chama, a primeira classe, né? Éramos novos convertidos, e nosso professor era o pastor Vitor. E o resto dos jovens, crianças, irmão Cristiano que assistia. E ele nos ensinou louvores, aprendemos a louvar a Deus ali. Éramos mesmo cruz. Não tínhamos nada daquilo que sabemos hoje. Então, depois de um tempo, a escola dominical foi crescendo e nós tivemos que ser batizados em 84. 84, no mês de fevereiro, dia 10, nós descemos as águas, 4 irmãos. Eu, meu irmão Pacheco, e o irmão Verde, e havia mais alguém, já não estou me a lembrar. Porque o irmão João não chegou a descer as águas, porque ele ainda não reunia condições para descer as águas. Então descemos nós, e a partir daí nós começamos a trabalhar. Começamos a seguir ordens, ir evangelizar ali, no Chilico, naquela velha, fomos até Salinas, conseguimos abrir ali a obra. Depois de algum tempo, chegou o irmão Amos Palapara. Ele veio e ele nos ajudou muito nessa obra missionária, andar por aí, a evangelizar, ajudamos muito. E enquanto saíam, continuavam naquele espacito. Sim, aquele espacito mesmo. É aí onde nós crescemos. Então, depois de um tempo, quando nos juntamos com esse irmão Amos, eu tive que deixar. Eu sabia que estava aqui um homem conhecedor das coisas, eu era neófito, não sabia nada. Até chegar o irmão Amos, a irmã Helena estava a liderar. Sim, eu estava a liderar a obra, por ordem de Nampula, nosso dirigente. Começou na altura do evangelista Sim. Vitor e o irmão Nelson. Irmão Nelson. Tinha a irmã Helena que estava com condição de continuar com a obra. E eu trabalhei com carinho, muito amor.
essa obra, só que pronto, era muito limitado. Quando o irmão Amos chegou, eu disse ao pastor Vitor, eu acho que ele pode continuar com a obra, nos dirigir, porque ele conhece muitas coisas, vem de Maputo. Até lembro que o pastor disse, só porque vem de Maputo, ele tem que dirigir a obra. Eu disse, não, eu noto. Ele conhece muita coisa que eu não sei. Então, assim, em 1986, o irmão Amos ficou a liderar a obra. Nós, eu era conselheira da igreja, o meu irmão tesoureiro, o irmão Verde era apenas um gerente do ministério. Ficamos servindo a Deus e foram se juntando alguns jovens. Já O éramos Pacheco, nessa altura, é o primeiro tesoureiro da igreja. Sim, o primeiro tesoureiro da igreja. E a igreja foi crescendo. Aqui na cidade, na Corte, no Chilipo, naquela velha e Salinas. Memba é que nós não tínhamos chegado. Mas alguns irmãos de Memba vinham cá se entregar e nós tínhamos pedido ao Senhor. Quando eles começaram a se entregar, estava já o evangelista Mania conosco, ele veio, começou a trabalhar. Ele já veio crente. Sim, ele veio crente. Ele aceitou o Senhor no Maputo. Então ele, como tinha carro, ele que nos levava para as obras. Então ele foi muito importante para nós, porque ele nos acompanhava as obras e assim nós fomos crescendo. Vamos, antes de darmos continuidade à história, vamos situar um pouco mais para esta época em que a irmã Helena, nova convertida, vai liderar uma equipe de novos convertidos numa cabana e Não cabana, é uma garagem. Uma garagem. Com assistência de Nampula. Como é que se dá essa assistência? Telefonicamente e muitas vezes eles vinham para com mais ou menos qual periodicidade? Era quase fim de semana sim, fim de semana não. Eles não ficavam muito tempo. Mais ou menos de 15 em 15 dias. Sim, eles vinham sempre. Por acaso eles nos assistiram muito, nós nos sentimos desamparados. Com eles, nós sentíamos fortes, porque sabíamos qualquer coisa, eles tinham essa abertura, qualquer coisa livre. Eu ligava por qualquer coisa, informava, perguntava e eles nos orientavam. E assim desse jeito, nós fomos crescendo dentro das regras da Assembleia de Deus e eu me lembro de outra coisa agora. Muito bem. Estamos a tentar encontrar os primeiros passos da Assembleia de Deus. Como podeis saber, nós estamos há 100 anos em Moçambique e estamos a conversar com pessoas que são embondeiro dessa história, pelo menos a nível do distrito de Nacalaporto. Irmã Helena, voltando à história, temos agora o irmão Amos, que passa a liderar o trabalho, aconselhada por si como pioneira do trabalho, e a posterior vão se desencadeando outras personalidades neste processo. Conta-nos um pouco sobre este tempo de liderança do irmão Amos, que vem provavelmente batizado, já crente, membro, e vem para aqui para assistir veio para começar mesmo. Vinha a missão de serviço. Missão de serviço e encontra um terreno fértil para apoiar, e podemos acreditar que foi Deus quem terá mandado exatamente por causa da obra também. E como é que era os cultos nesta época? Não tínhamos muitos recursos, a igreja não tinha, aliás, o Moçambique nessa altura não tinha muitos recursos. Como é que a igreja funcionava nessa altura? Bem, durante algum tempo continuamos a orar do mesmo jeito,
na garagem. Mas depois de um tempo, o irmão Verde tinha um sítio aqui onde agora é casa do hóspede, né? Era casa, sim, da família dele. Então ele mostrou interesse em ceder aquele espaço para a igreja. Então, esse já no tempo do Amos, ele é que tratou tudo. Mais ou menos aqui período, que ano? 87, 88, mais ou menos, nessa altura. Então, e conseguimos aquele lugar e saímos da garagem católica, passamos a orar aqui no Embandeiro. Sim, começamos a orar ali. E aí a igreja realmente foi crescendo. Cresceu muito nessa altura. E, como o irmão Moço vinha ao serviço, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu continuava ali a assistir. E depois de um tempo, ele veio já para ficar. Veio, ou ele gostou e pediu, não sei explicar essa parte. Mas ele tornou a vir e quando ele veio, ele ficou um tempo conosco. Passou a ser residente. Sim, passou a ser residente, até que o irmão, o pastor, agora pastor Mapiana veio, também passamos a trabalhar juntos. Como eles trabalhavam no Gapuvu, ali também trabalhava o pastor Pelende, os dois juntaram-se a nós ficamos ali a trabalhar. Depois de um tempo foi nomeado pastor, o irmão, o pastor. Na altura, o irmão Mapuiana. Sim, ele era irmão Mapuiana, depois ele foi nomeado pastor. Então o irmão Mapuiana foi o primeiro pastor. Mais ou menos então, o irmão Mapuiana é o primeiro pastor consagrado para naquela ponte. E pronto, a partir daí começaram a vir outros irmãos. Depois do pastor Mapuiana, ele ficou muito tempo conosco. E as datas eu não posso me lembrar. Mas na história da igreja, eu há pouco tempo tive uma conferência também aqui com alguns alunos, debate. E eu tive que vasculhar, consegui dar. Talvez eu possa passar um desses documentos para o irmão, para ver as datas ali, conseguimos apanhar as datas e para acertar, senão eu vou falhar. Não se preocupe. Nos fala um pouquinho sobre esta época de transição entre a liderança do irmão Amoço e passa a liderança agora para o atual pastor Mapuiana. Nessa experiência de liderança de neófitos que recebe um visitante, depois o visitante desloca, se volta e depois vem um outro visitante para assumir a obra num período de tempo. Como é que se deu essa transição? Supondo aqui que Nampula ainda está de olho, Nampula ainda está a assistir na casa, como pais ou como mães espirituais. Este período de transição, como foi? Bem, esse que eu disse, talvez não sou muito curiosa. Quando o pastor Mapuiana tomou posse da obra, eu praticamente me desliguei, né? Porque fui conselheira até o irmão Pelende. Depois as coisas mudaram, o ministério, cada um que chega faz o seu próprio ministério, sim, mudaram e o tempo foi bom. Nós trabalhamos muito juntos e estou-me a lembrar da parte, por exemplo, das irmãs. As esposas passaram a ser líderes das irmãs e a irmã Helena praticamente tinha que entregar os pontos, né? Desculpa, estou com uma gripe. E pronto, foi um tempo bom.
irmão passou, trabalhar, depois eu lembro que estava a trabalhar. Depois, quando o irmão Maquena foi consagrado a pastor, ele foi entregue a obra de Natal e o Pelembe ficou de lado. Eu acho que depois o Pelembe teve que ir embora e a obra ficou com o pastor Maquena. Eu já ia mesmo tentar entender esta fase, porque fazendo uma radiografia, estamos a dizer que a irmã Helena começa a liderar o trabalho até aparecer o irmão Amós e assume a liderança por um tempo, depois desliga-se de regresso ao trabalho. Neste período em que ele sai, a irmã Helena mantém-se até que ele volta. Assume novamente a liderança até que aparece o irmão Pelembe, junto do irmão Macuiana. Esses vão trabalhar sob liderança do irmão Pelembe. Okay? Até que o irmão Macuiana se destaca aqui como pastor consagrado e fica ele com a obra. Naturalmente, eticamente, ele tem que assumir a obra como um obreiro consagrado. E que memórias tem desse período? Estamos a falar de uma igreja jovem, muito imatura espiritualmente, que está a depender de experiências de outras culturas, numa cultura local, em que não se conhece a fundamentação doutrinária como hoje se conhece. Então, que memórias aqui nós podemos explorar da irmã Helena? Nesta altura estamos a cultuar no Imbandeiro, ou no Candaval, como quiser. Sim. Que memórias traz desta fala das irmãs, dos jovens? Eu creio que foi a altura em que se criou quase todos os departamentos. Hoje, a colocação de um pastor. Sim, mas antes do pastor, o departamento dos jovens já estava constituído, o irmão Amós, ele constituiu tudo. Já tínhamos o departamento da música também. O irmão dele era músico, Raul Escalacala. Já tinha ali um grupo de músicos. Mais tarde, o São Pedro veio se juntar. Ele vem crente. Ele vem crente, era jovem de Nampula, vem para cá, também ele melhorou muito a parte da música. Sim. E a parte das irmãs, também já tínhamos, no meu tempo, no departamento das irmãs, só que veio a melhorar muito com o irmão Amós também. Ele que melhorou muitos departamentos aí. E quando o pastor Maquena chegou, praticamente tinha uma estrutura básica. Já estava estruturada a igreja. E mesmo quando o Pelembe entrou, já estava estruturada. Não houve quase nada que faltava fazer. A única coisa que se fez foi a continuação de evangelizar todos. E foi o irmão Macuiana que se chegou, lembra, com outros irmãos, né? Mas ele que estava na altura, na liderança. Chegamos até Maputo, naquelas zonas de Matibane, só que ali a obra, não posso dizer que fracassou, mas foi um pouco difícil, por isso hoje não temos igreja lá, mas nós já trabalhamos lá, Maputo, chegamos até quase Matibane, para anunciar Jesus ali, nós anunciamos, mas o trabalho até hoje lá não pegou. Até hoje não pegou. Depois, Chile, nós já tínhamos aí uma obra. Tínhamos, só que depois apareceu alguém que se meteu na obra, um pastor brasileiro, e aquilo, como acabou, eu não sei, só sei que muitos crentes passaram para esse pastor. Então, nós, como não tínhamos igreja, orávamos debaixo da mangueira, os crentes preferiram passar para lá, e assim até hoje não temos igreja no Chile. Vamos falar um pouco da juventude na fé. A irmã Helena Chambice
É jovem. Era jovem. Nessa altura, jovem, embora estivesse envolvida como irmã no departamento das irmãs. Qual era a vida da juventude nessa altura? Juventude crente, especialmente. Não, os jovens estavam muito bem. Eles até que davam mais vida à igreja naquela altura. Tínhamos muitos jovens e com a liderança do irmão Moço, eles lideraram muito. A juventude cresceu mesmo, melhorou muito e aprendeu-se muito também. As irmãs também, porque para nós, as irmãs, era só pegar a Bíblia e seguir as diretrizes, aquilo que era e que não era, e o departamento também estava muito bom. Eu só posso dizer que a única coisa que Natália sofreu é essa mudança constante de liderança. Mas eu creio que não prejudicou. Não prejudicou, porque todos vieram, trabalharam No seu tempo. no meu tempo. Não me refiro, eles trabalharam no tempo que Da Deus minha lhes liderança, permitiu. sim. Mas trabalharam comigo e foi bom. Que lições podemos, nessa altura, se calhar antes desta questão, nós temos neste momento um registro de um percurso de igreja que começa numa garagem, vai passar para uma residência, pelo menos a nível da escola dominical, começam no seu quintal, a escola dominical, Na minha sala. na sua sala, propriamente dita. Sim, eu vivia numa flat nessa altura. Okay. Na sua sala passamos para Nicandavala, onde o irmão, foge o nome, não, o seu colega Verde, que concedeu o espaço. Começamos o culto lá, em Nicandavala, onde podemos considerar o primeiro templo. O primeiro templo foi em Nicandavala, e é em Nicandavala que começamos a registrar maior índice de crescimento da igreja. De Nicandavala, que sabemos que hoje não temos igreja lá, apenas funciona a célula, vamos nos espalhando e constituindo outros pontos de oração na cidade, onde a história conta que passou-se agora no atual Hotel do Sol. Estamos na Maiaia, na Tapue e no Cone, e vai por aí o contexto das localizações desta igreja. Podemos falar um pouco sobre este período de transição entre a saída da sede de Nicandavala para Maiaia, especialmente, ou sai de Nicandavala para Hotel do Sol? Não, o Hotel Sol não foi um lugar de culto da igreja no geral. Foi uma espécie de célula. Já abriu-se uma obra, estava aqui o pastor Camendo, o irmão Camendo, ele vivia na Cidade Alta, então ele achou, aliás, ele quis abrir uma célula, e abriu essa célula naquele lugar. Na altura era um lugarejo tão pequeno que aquilo era mesmo uma célula. Só que mais tarde a igreja comprou aquele espaço. Comprou o espaço e construiu-se uma pequena barraquinha, onde os crentes se reuniam, crentes da Cidade Alta. E tínhamos lá crentes que vinham da Cidade Alta, tínhamos crentes que vinham de Machamp, mas aquilo eram células abertas para os irmãos. Eles foram abrindo e foi crescendo a obra. Mas eu não sei explicar o que levou a se desistir do Hotel Sol, mas só sei que se vendeu aquele lugar, né? Vendeu esse espaço e aí
para Mas vamos falar essencialmente dessa transição, essa mudança de Nicandavala para Maiaia. Há uma necessidade de constituir-se Maiaia como a sede. O Hotel Sol funcionou como uma célula. A igreja se reúne agora na Maiaia, onde agora é a sede do setor 2. Este período, qual foi na altura a necessidade desta mudança? Lembra-se do que nesse período? Se minha memória nessa altura, eu não é de saber explicar com exatidão, porque já não estive na liderança. E bem sabe, quando estava bem na liderança, até e os outros não devem se intrometer lá. Eu, por ser crente, eu sabia que negociou-se, porque a igreja da Maiaia pertencia à visão cristã. E negociou-se como, não sei explicar. Negociou-se e a visão cristã cedeu ou vendeu, não sei, a igreja à Assembleia de Deus. E aí passamos a orar ali. Mas aqui também tinha cultos. Então eram duas igrejas funcionando. E a partir daí a igreja foi crescendo e passou a haver também culto na Cidade Alta. É por isso que eu digo, era uma célula, porque os irmãos da Cidade Alta... Nesse caso, Cidade Alta, estamos a falar do Hotel Sol. Hotel Sol, porque era longe para alguns irmãos que moravam lá, na Cabo. Então, eles vinham até lá, até o Hotel Sol, congregavam-se ali. E outros congregavam-se aqui outros congregavam-se aqui, em Nicandavala. Agora, o que é que levou a juntar a igreja? Outra história. Outra história que eu não sei explicar. Muito bem. Então já saímos de Nicandavala, agora estamos com a sede em Maiaia, e de Maiaia começam a surgir demais congregações. Estamos a falar de Matape, estamos a falar de Ontupaia, Triângulos e o Mocone, e por aí desenrola-se a história de crescimento, certo? Sim. Nesse período aqui, quem é que está pastor na Maiaia, como pastor distrital? Era o pastor Aristides. Okay. Então, o pastor Macuiana, a sua liderança começa e termina em Nicandavala. Sim. Okay? De Nicandavala a Maiaia, vamos com o pastor Aristides. Okay. Só que uma coisa, o pastor Macuiana, ele deixou a obra de Memba a funcionar. Sim. Ele que trabalhou a ele com pastor atual, que agora são pastores todos, né? O pastor Pelembo, Memba, mesmo Salila, para se fortalecer, foi com o trabalho árduo do pastor Macuiana. E o pastor Pelembo também trabalhou muito com os dados de Memba, com o pastor Camões. Já Camões estava conosco, veio se juntar a nós. E ele até foi o pastor que trabalhou em Memba como pastor. O primeiro pastor de Memba foi ele, o pastor Camões. Depois ele vem a Natal. O pastor Camões. O pastor Camões, a Natal, ele não chegou de vir para trabalhar. Ele veio e tinha um pastor. Tinha ali, que era outro. Era o pastor Aristides. Aristides. Mesmo na altura que ele lembra da Coana, o pastor Camões já passava por aqui. Sim. E o pastor Aristides, quem segue? A seguir do pastor Aristides. Então, quem segue é o pastor Dário. Dário Zabur. Recente essa mudança. Pastor Dário ou pastor Bernardo? Pastor Bernardo. Bernardo Nhopotola, depois de Nhopotola, o Dário. Nesse caso, na Maiaia. Mas em termos de contexto distrital, nós temos a irmã Helena passa o irmão Amos, o irmão Amos passa o irmão Pelembe,
agora pastor Pelembe, na altura irmão Pelembe passa para o irmão, o irmão Pelembe passa para o pastor Macuyana. O pastor Macuyana passa a liderança para o pastor Aristides. Né? E o pastor Aristides passa para o pastor Bernardo. O pastor Bernardo é o 7º líder da igreja naquela porta. Até hoje, estamos o líder, o pastor Bernardo Ernesto Mocotó. Irmã Helena, a irmã Helena está a acompanhar toda essa geração de crentes, que podemos literalmente dizer, a irmã Helena está a assistir o nascimento de todos os crentes da Assembleia de Deus e naquela ponta, com exceção daqueles que vêm como imigrantes, membros de outras províncias, como é o nosso caso, e por aí fora. Mas, em termos de Gênesis, a irmã está a acompanhar o crescimento, aliás, o nascimento, crescimento e desenvolvimento, até passa a expressão da morte de alguns na fé. Irmã Helena, hoje, quando a irmã senta, que balanço faz da igreja ontem e hoje? Principalmente, eu me foco muito na juventude, porque, como já bem disse, é a juventude que fortalece a igreja. E estamos onde estamos hoje por causa da juventude. A juventude é o maior grosso da igreja. Trabalhou na liderança antiga de juventude, hoje está a acompanhar o nascimento de vários líderes de jovens. Aliás, alguns desses pastores foram primeiros líderes de jovens e hoje estão a liderar a igreja. Que análise ou que balanço irmã faz desses dois tempos? A juventude ontem, a juventude hoje. Como mãe, eu creio que houve crescimento. Apesar de que numa obra não falta haver um tempo em que oscila, né? Mas para mim houve crescimento. Como disse, eu vi o bebê nascer, crescer, até chegar a esse nível em que temos um líder distrital. Na altura não havia essas coisas, era só um pastor local. Agora temos líder distrital, temos pastores nas igrejas. E nessas igrejas também tem muita juventude. Eu creio que houve um grande crescimento. Foi uma coisa positiva naquela coisa. Até me lembro que o nosso bispo dizia: naquela, vocês são segundos, deviam crescer mais. Acho que essa coisa levou naquela a se expandir mais, porque nós éramos muito fechados, éramos praticamente só 2, 3 igrejas, não estávamos a crescer mais. Mas depois daí, passamos a crescer. Como saímos, fomos evangelizar. Daí a igreja cresceu. E foi um trabalho bonito que eles fizeram, desde o meu tempo, era da juventude que eu contava, para poder trabalhar. Nesse percurso de mais ou menos 41, 42 anos, também considera-se o tempo de sua fé. A considerar que foi desde o início. Sim, desde o início. Que memórias deste percurso? Estamos a querer perceber talvez os pontos positivos e negativos, se é que se pode assim fazer uma análise. Mas que memórias poderia passar para nós hoje? A palavra de Deus diz que Josué, né? Esforça-te, eu te ajudo. Eu penso que foi com esta palavra que Natália prosseguiu. Esforçou-se, Deus ajudou e cresceu.
Não falta ver aquilo que eu disse, não falta ver as situações. Num período que nós tínhamos problemas em Nacala. Tínhamos problemas. Mas vencemos. Graças a Deus. Problemas como qualquer casa. Sim, como qualquer casa, como qualquer igreja. Uma igreja que disser que não teve problemas, não é Não tem verdade. história. Não tem história. Nós tivemos aqui um tempo que andávamos balançados, mas graças a Uma Deus. autêntica escola de bola. Sim. Até diziam, chegou uma altura que diziam que Nacala era escola para o crente se ficar. Naquela corte, houve muita coisa. Mas graças a Deus, nós estamos bem. E neste contexto da conversa, irmã Helena, me fale de pelo menos duas cenas que marcaram a sua vida. Podem ser positivas, podem ser negativas, ou pode ser uma positiva, uma negativa, duas positivas, duas negativas. O que é que poderia nos contar? Pelo menos 2, 3, 4 momentos que lhe marcaram, positivo ou negativamente. Bom, isso que eu Podemos disse, começar no negativo. não posso me lembrar totalmente. Sim. O negativo, para mim, foi quando eu praticamente deixei a obra. Porque a minha passagem do tempo que eu estava a liderar para a irmã moça, eu não deixei porque passei assim só. Eu tive problemas. E eu vi que não dava para continuar. Então, por isso eu entreguei. Os problemas que eu tive, não é nenhum segredo, eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu, dona, percebi que água. Ser grávida sem casar. Sem casar. Então, tive que ir à Nampula e entregar-me, né? Dizer que eu fiz. Aconteceu. Então, não dava para eu continuar, estar em frente da obra naquela altura. Isso me abalou muito, fiquei muito triste. Mas pronto, fiquei triste por uma coisa que eu própria fiz. Então, achei que eu devia ser exemplo, né? Então, a partir daí, eu decidi mesmo ser exemplo. Depois daí, eu fiquei satisfeita quando vi que a pessoa que eu deixei deu continuidade à igreja. Mas foi a partir dessa pessoa, que foi no tempo de uma moça, que começaram problemas, havia problemas. Havia problemas que não interessa falar agora. Então, alguns pastores, alguns irmãos, quando vieram para aqui, não vieram só porque a irmã moça estava a sair, vieram porque realmente havia necessidade de apoiar a parte da igreja assim, para que os problemas cessassem. Então, esse é o tempo que eu achei negativo. O tempo negro. Sim. O tempo bom foi quando eu, pessoal, né? Quando fui escolhida para ir para o Brasil e tirar um curso de superintendentes, e eu, quando cheguei aqui, ganhei mais força de abrir outras áreas que eu não conhecia. E a parte da escola de local, que tinha de crianças, fui fazendo isso e levei comigo alguns irmãos. Peguei alguns irmãos para ensinar e correu bem essa parte. As crianças, eu tive uma experiência porque as crianças podiam falar em línguas, aqui não se acreditava, mas quando eu cheguei, as minhas crianças começaram a falar em línguas, então foram ver que afinal era verdade e passavam. Tem memória de algumas crianças dessa época, naturalmente Sim. são adultos. Tá aí a minha filha, falava em línguas, Malela, estava a vida lá, outras crianças que falavam em línguas. Deco, né?
da irmã Claudina, o Deco, estava... Das meninas, havia mais. Acho que Angelina, só que essa já faleceu. Angelina. A Nusha não sei bem. Georgette, havia... A Georgette era a irmã do pastor Dário. Essas eram as minhas crianças. Falavam ali, havia outros rapazes que agora nem posso me lembrar. Mesmo esse pastor Dário, eu não me lembro se ele chegou a falar, mas era uma das minhas crianças. Hoje o meu pastor. A ironia da vida. É verdade. E prontos. Foram muitas crianças. Não estou-me a lembrar o nome delas agora. Tive algumas que já faleceram. Mas eu tempo bom. Irmã Helena, no seu tempo, no apontamento que fez do seu tempo negro, toca uma situação que hoje quase que virou normal. A juventude de hoje não se posiciona como a irmã Helena se posicionou. A juventude de hoje peca e continua. A possibilidade de chegar à confissão é mesmo quando a situação agrava-se. Ou flagra. Ou, exatamente. Tem duas possibilidades. Ou ela é flagrada ou ela é engravidada ou engravida. Nessas condições, quando se percebe que não tem outra maneira, é onde há confissão. Apesar de algum momento alguns até negarem, até que a criança nasça e fique parecida a ele. Aí é que diz, realmente é minha criança. Irmã Helena, o que isso significa? Na sua interpretação bíblico-teológica, o que isso significa? Uma geração que tem muito conhecimento da palavra de Deus, com mais acessibilidade em relação ao vosso tempo, em contrapartida, muito negligente em relação ao cumprimento da Bíblia. O que é que isso significa? Para mim, o que nos leva a confessar é o temor a Deus. A pessoa que vai se sentir mal, eu também estou dentro de Deus. Se a pessoa se sente que não está bem, tem que resolver esse assunto. Achei que eu não devia continuar. Nem sequer tinha coragem de parar diante dos irmãos. Porque hoje não acontece. Então é falta de temor. Porque basta haver temor, o resto das coisas sem direito. Muito bem. Irmã Helena, estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Talvez este é o momento de nós ouvirmos da irmã Helena a seguinte questão. Irmã Helena, quase 42 anos de fé, 100 anos assim a Deus nessa vida. Olhando para esta a irmã Helena faria aqui a avaliação da igreja. Estamos a tentar entender uma igreja que teve seus momentos bons, também teve seus momentos ruins, e graças a Deus hoje está aqui dando continuidade. Não sei como pastor, como líder espiritual. Pese embora por um tempo não tinha essa estrutura de líder espiritual. Hoje estamos com mais de 50 congregações a nível do distrito de Nacala Porto e algumas partes do mais de 50 congregações dirigidas por um pastor. Que radiografia faria da igreja Nacala Porto hoje, conhecendo a sua gênese e vivendo o tempo de hoje da igreja? Que radiografia faria? Como eu disse, eu diria que está boa a igreja.
Exatamente. Eu não estou a ver nada que possa denegrir a imagem da igreja hoje. Porque, como falamos, não há nenhuma casa onde não haja, nem que seja pequenos problemas. Sempre haverá, há e haverá. Mas, analisando desde o princípio e para onde estamos a caminhar, eu acho que a igreja cresceu, a igreja está boa hoje. Aquele que quer estar no como é que eu posso dizer? Aquele que quer se integrar, tem liberdade para se integrar. Aquele que quer caminhar com Cristo como deve ser, tem toda a chance de crescer. A igreja está muito boa. Não falta ver quem não se sente bem, quem não se... Não falta. Isso aí são questões pessoais. Mas olhando no ser todo a igreja, eu creio que a igreja está boa. E na sua visão de liderança, teria alguma coisa que a irmã, se estivesse a liderar a igreja hoje, teria alguma coisa que acha que mudaria, que deveria mudar? Talvez. E o que não mudaria? Que sempre teve, continua, ou o que não mudaria para si? Ou nunca devia mudar? Foi o amor. O amor entre irmãos. O amor e paixão pelo trabalho evangélico. Paixão pelas almas. É que não deve mudar. E eu estou a ver que essa paixão existe. Muitos irmãos saindo mesmo, lá fora. Jovens se entregam nesse trabalho. Temos irmãos que fazem esse trabalho com afinco neste momento aqui. Evangelização ao ar livre. Tudo isso mostra que há sede de evangelizar. Isso é que não deve mudar. 100 anos da Assembleia de Deus. O que isso significa para si? O que significa para a igreja? Para a igreja é uma vitória. Uma vitória. Para mim, os 100 anos, não me dizem 100%, não dizem nada. Porque eu só posso sentir a igreja a partir dos 41 anos. Porque nessa altura eu nem sequer conheci. Mas é uma bênção saber que a igreja prosseguiu, né? Assim como a escola dominical iniciou, como eu conheço a história da escola dominical, ela cresceu, mas começou com Roberto Na rua, sim, Robert Ferrari. numa casa, 5 crianças. E eu costumo identificar isso conosco. Porque nós também começamos com 5 irmãos, 5 crianças. Hoje estamos assim. Hoje estamos aqui, temos muita criança. Exatamente. 500, 600 crianças chegam. Então eu penso que é uma vitória. O 100 anos da igreja natal, aliás, em Moçambique, é uma vitória muito grande. E mesmo para terminar, teríamos como mãe uma palavra para 3 gerações. A primeira geração para aqueles que foram seus pais. Se é que se tem uma palavra para o pai, se é que se tem, mas poderemos nos atrever a ir por aí. A segunda palavra para aqueles que caminharam e podíamos considerar da vossa geração. E a terceira palavra para esta geração que é o futuro da igreja. Que palavras teria para essas gerações? Para a primeira geração, eu diria que deve olhar e dar graças a Deus. Olhar para o trabalho de hoje, dar graças a Deus. Penso que é uma alegria hoje para o Nelson, que agora é ancião, Nelson, para o Bispo Vitor, o irmão Cristiano é aquele que já faleceu, mas também foi um dos alicerces da obra na casa. Para mim, esses devem sorrir, mostrar todos os dentes. Aquele sorriso que o irmão costuma dizer, o sorriso de 15 para as 15, até abril, porque é uma alegria.
saber que eu fiz parte dessa vitória. Isso para os nossos pais. Eles devem se alegrar bastante. Fizeram parte dessa vitória. Para a segunda geração, eu podia dizer prossiga, não desista, continua. E para esta última geração, eu diria força. Força. Porque eles até excedem a primeira geração e a segunda. Precisam ter muita força. Aquilo que eu disse, esforça-te e eu te ajudo. É um sinal de que o Deus vivo está a ser manifesto nessas viagens, nessa evangelização. Porque não aconteceu muito na primeira geração. Não aconteceu muito. Eu me lembro que quando nós saíamos a evangelizar, sim, havia feiticeiros que vinham nos entrevistar, mas eles vinham mais para nos assustar, para a gente desistir do que para se converter. Poucos se converteram naquela altura. Mas agora, curandeiros se convertem, cheios se entregam. Isso é motivo de dar muitas graças a Deus e de aconselhar a juventude, especialmente que está em frente disto, responsável da evangelização, para prosseguir. Sabendo que, como diz a palavra de Deus, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continua. Deus está olhando e Deus está abençoando. Ok? É muita satisfação termos este dedo de conversa com a irmã Helena e estamos mesmo a chegar no final. E, mãe, queremos agradecer de coração por ter aceito esse convite e, como é de praxe no nosso programa, iremos pedir e faça uma oração de mãe para os seus filhos, para que Deus possa velar por esta obra que comemora este ano, ou comemorou este ano, 100 anos, fez um primeiro século. Todos nós fazemos parte desta geração do primeiro século e tem uma geração que começa a caminhar para o segundo século. E como diz o nosso lema organizativo, estamos a fazer história. Queremos também agradecer os nossos internautas por esta atenção e a disponibilidade de tempo para nos ouvir. E assim estamos a fazer a nossa história, assim estamos a partilhar daquilo que nós conhecemos como história da Assembleia de Deus em Moçambique e procuramos trazer figuras emblemáticas desta história. E hoje estivemos em conversa especial com a nossa mãe na fé, aqui na Cala Porto, irmã Helena Salvado Chambice. E fazemos muito gosto desta conversa. Esperamos por si na próxima edição, se assim Deus permitir. Muito obrigado pela sua amável audiência e atenção. E vamos terminar o nosso programa com uma oração com a nossa mãe. Mas queremos, antes desta oração, convidá-lo a fazer parte da nossa marcha para Jesus, que está agendada para o dia 25 de outubro, cuja concentração será na Praça dos Heróis de Moçambique, ou Heróis Moçambicanos, vulgo chamado nos Eucaliptos. 7h30 estaremos ali para a marcha e no dia 26 temos o grande culto de celebração ao centenário a partir de Nacala Porto, onde nós estaremos juntos ali e você também, através deste canal, irá participar desta live. Não só queremos também convidá-lo para a nossa mega cerimônia de celebração ao centenário, que vai decorrer no dia 8 de novembro, no Estádio Nacional do Zimpeto, no Maputo, as cerimônias centrais do centenário da Assembleia de Deus de Moçambique. Então, com isso, estamos bastante felizes pela sua companhia
e esperamos que você esteja conosco, entre em contato conosco para fazer parte desta efeméride, desta história que marca gerações. Irmã Helena, estamos a fazer história. Uma oração, por favor. Grande Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te adoramos, Senhor, e não nos cansamos de te adorar, porque tu és Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por poder viver, por poder contar essa história naquela porta, porque muitos que estiveram conosco já não estão. Mas agradeço a Deus por ter nos guardado até este momento e podermos viver a história da juventude desta terceira geração. Te agradeço, Pai, pelo teu cuidado. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço, Pai, pela condução sábia que tens feito a tua igreja de Macalapote, e em especial a igreja de Moçambique. Entregamos em tuas mãos estes jovens, estes líderes que hoje estão em frente do trabalho, para que prossigam, não se cansem, não desistam, mas possam continuar a fazer a obra, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Abençoa grandemente todos envolvidos neste trabalho, Pai Santo, especialmente aqueles que se apaixonaram por esta obra. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, abençoa Cristo e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Possam também viver a fé que nos sustenta e nos faz florescer. 100 anos da Igreja Evangélica.